Paz, meus irmãos, convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 2 ao verso 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 2 ao verso 7, diz-nos assim as Sagradas Escrituras: Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos revela de que o Senhor está conosco, nos auxilia, de que o Senhor nos fortalece, nos exorta, nos encoraja e cremos, Senhor Deus, na Tua presença real em nosso meio.
E obrigado, Senhor Deus, por nos falar através da Tua palavra. Suplicamos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nosso coração, Senhor Deus, a fim de, ao olhar a Tua palavra, Senhor Deus, compreender Tua vontade e viver em conformidade aos Teus Espíritos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como é belo ouvirem canções a respeito de como o Senhor está conosco e de como Ele nos acompanha e de ter esta certeza maravilhosa de que Ele não nos abandonou, de que Ele não nos abandona. Temos assim a certeza do cuidado de Deus para com a nossa vida. E outrora, em outros momentos, ouvimos do cuidado de Deus nos medos de Elias em face à perseguição em que ele sofrera. E como Deus cuidou de Elias, como Deus esteve com ele. Noutra oportunidade, ouvimos naquilo em que Jesus mostra em como nós não devemos andar ansioso, mas antes buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda refletindo no cuidado de Deus em meio a situações adversas, convido os irmãos a refletirem comigo no verso 6 e verso 7 de Filipenses, capítulo 4. A respeito de como o Senhor cuida de cada um de nós. Estamos diante de uma carta escrita por Paulo em meio a uma prisão. Estar preso não é satisfatório, não é belo e aparentemente não há motivo algum para a alegria. E uma das palavras que mais Paulo expressa aos filipenses é a respeito da alegria. E diante de todas estas coisas a respeito de que Paulo fala aos filipenses, igreja essa que ele tem bastante intimidade, carinho, e que esta igreja também tinha este carinho para com Paulo, ao ponto de enviar Epafrodito para que pudesse, para dar a Paulo uma ajuda. E vendo este relacionamento de amizade, de amor entre Paulo e a igreja de Filipos, em toda esta intimidade, e diante de tudo aquilo que ele escreve à igreja de Filipos, ao chegar no capítulo 4, ele faz algumas aplicações práticas para a igreja. E sendo direto, incisivo, ao escrever à igreja de Filipos, no verso 2, ele mostra a respeito de uma desavença entre duas irmãs da igreja, onde Paulo fala para estas irmãs: pensem concordemente no Senhor, entrem em acordo, onde Paulo recomenda para que estas irmãs que já as auxiliaram e se esforçaram com Paulo no Evangelho, e que algum motivo da qual não está registrado nas Sagradas Escrituras estavam em desavença, estavam em conflito, Paulo pede para que elas entrem em um acordo, pedindo para que o fiel companheiro de jugo as auxiliasse, porque elas foram, de fato, bastante importantes. E o verso 4, ele pede para que a igreja exercite a alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Estas é as palavras que Paulo traz. E então, em meio a esta exortação a estas irmãs em que estavam em conflito, e a ordem, a mensagem de Paulo para que entrem em comum acordo, no verso 6, Paulo pede para não andar ansioso, não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. De que não é bom andar ansioso, nós já sabemos e nós já ouvimos, é uma ordem de Cristo no capítulo 6 de Mateus, e ele fala a respeito de como Deus cuida das aves, como Deus cuida da natureza, o Senhor cuida também do homem, sendo este muito importante. E desta feita, quando Jesus diz, buscai ao Senhor, vemos em Paulo uma forma específica de como deve ser esta busca ao Senhor. Em outras palavras, quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, podemos resumir isso da seguinte forma: não ansieis nada. Existem tribulações, existem problemas. O problema que ocorria entre estas irmãs na igreja, problemas extras. Paulo resume em tudo isso, não andeis ansiosos. Não se permita entregar a estes problemas. E quando ele enfatiza e endossa numa ordem, ele diz à igreja a não andar ansioso, podemos pensar da seguinte forma, mas é natural do ser humano preocupar-se. É natural de cada um de nós ter as nossas preocupações diárias. Mas a questão desta ansiedade em que Paulo se refere é de quando isso toma conta da mente e do coração, da qual nenhuma outra coisa pode ser vista a não ser o problema. O problema toma conta e não é possível trabalhar, não é possível pensar, não é possível agir porque arronda o problema está sondando, trabalhando, maquinando na nossa mente ao ponto de impedir o curso da vida de forma natural, de forma tranquila. E viver desta forma, viver em função dos problemas que atormentam a mente, viver em função das situações que trazem trevas à nossa cabeça é, mais uma vez na palavra de Deus, rejeitado. Trazendo a atenção de que os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas ansiedades não devem ocupar a nossa mente, não devem ocupar o nosso dia ao ponto de não podermos mais mover por nós sem levar em considerações os problemas. E quando ele diz, para que não ande ansioso por coisa alguma, colocando tudo aquilo que podemos imaginar que pode trazer trevas à nossa mente, obscurecer a nossa razão, ele diz, em tudo. Em outras palavras, em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em cada segundo, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então vemos o remédio para as nossas ansiedades. Quando ele pede para que em todas as ocasiões, em todos os momentos, façamos conhecidos a Deus. E fazer conhecido a Deus, a ideia atrás de que é trazer conhecido, de entregar a alguém que está do lado. Não é alguém distante,
não é ecoar uma voz a alguém que está longe, mas para alguém que está do lado. Deus está do lado. Para que possamos, em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, fazer conhecido a Deus as nossas petições, os nossos problemas. John Bunyan fala uma frase interessantíssima. Ele diz que, diante de situações adversas, após orarmos, podemos trabalhar e fazer outras coisas, a fim de que os problemas sejam sanados, solucionados. Mas enquanto não tivermos orado, enquanto o Senhor não tiver sido buscado, não há outra coisa a fazer a não ser orar. E quando nos portamos a isso, podemos, cada um de nós, nos identificar de quantas vezes buscamos a oração como recurso final, quando não temos mais condições de tomar alguma atitude, de fazer alguma coisa, quando nos encontramos perdidos, e aí o que fazer? Vamos orar. E orar é sempre bom. Mas precisamos ter esta noção de que a oração, ela é o primeiro recurso que nós devemos ter diante destas situações. De que a oração, a importância da oração, ela é primordial para a vida cristã. Não existe vida cristã sem vida de oração. E toda esta questão dos problemas, dos anseios, devem ser entregues a Deus por meio da oração. E então, Paulo enfatiza a oração em 3 aspectos. Quando ele coloca a oração como algo solene, alguém que busca a Deus em falar com Deus, em alguém que de forma reverente busca o Senhor a falar com Ele, e que nesta busca, nesta fala, nesta conversa reverente ao próprio Deus, cujo está ao lado, seja feito as súplicas. E entender estas súplicas como pedidos específicos, falar para o Senhor. Temos o costume muitas vezes de dizer: Senhor, Tu sabes, Tu conheces, e isto é verdade. Mas a ideia de quando Paulo fala dessa súplica são as petições específicas, problemas que temos conhecimento, que tomam nossa mente, e Paulo pede para fazer conhecidas ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Nós sabemos disso. Mas a recomendação da palavra de Deus é de que, mesmo o Senhor conhecendo, sabendo de tudo isso, que nós venhamos a pronunciar a Deus, a falar para Deus, palavra essa muito comum, mal usada, mas desabafar para Deus os nossos problemas. Na confiança de que Ele está ao lado. E quando Ele nos diz que é pela oração e por esta súplica, é que traz a conotação de que é dentro da oração, é de que é dentro, no momento da oração, no momento da súplica, onde levamos ao Senhor os nossos anseios, os nossos problemas, e descarregamos no Senhor, em confiar no Senhor, em dizer para Ele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos atormenta, que nos traz ira, que nos faz muitas vezes pecar.
em não confiar na providência, na ação do Senhor, em colocar diante de Deus todas estas coisas, ele diz que tudo isso seja feito com ações de graças. Que é outra característica da oração. Sempre quando oramos, falamos da nossa gratidão ao Senhor. E a ideia é de que uma oração sem ações de graça, sem ser grato por aquilo que o Senhor Deus fez por nós, não se caracteriza, digamos, numa oração. Não é só pedir. Não é só colocar de Deus os nossos anseios, os nossos problemas. É preciso buscar na nossa mente, é preciso relembrar os benefícios, as bênçãos que o Senhor proporcionou a cada um de nós e em nossas orações ser gratos pelos livramentos, ser gratos por situações em que o Senhor nos livrou do perigo, é ser grato e agradecer e trazer palavras de gratidão ao Senhor, é o nosso muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. E enquanto nos portamos ao Senhor em jogar, em falar, em dizer ao Senhor de forma reverente, de forma confiante, de forma sincera, os problemas, os anseios, as dificuldades, sendo grato e verdadeiramente grato por tudo quanto o Senhor operou e tem operado em nossas vidas. Em meio a todas estas coisas, o verso 7 nos diz, e a paz de Deus, uma ideia de que não é o sentimento de calmaria, de sombra e água fresca, da qual nós estamos imaginando, mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. A ideia de domínio próprio, controle emocional, controle de si, que nos faz estar quietos em meio a momentos turbulentos. Esta paz, uma paz completa, onde a nossa mente e o nosso coração repousa em confiar no Senhor, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe, irmãos, que Paulo não está dizendo de que imediatamente os problemas cessarão. Observe, amados irmãos, que o texto não prometeu a solução imediata daquilo que aflige, daquilo que tira muitas vezes o nosso foco. Mas o texto nos afirma de que se buscarmos o Senhor, de que se entregarmos a Ele desta forma confiante, desta forma sincera, desta forma grata, a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. De que se entregarmos ao Senhor todas estas ansiedades, temos a garantia pela palavra de Deus de que esta paz preencherá o nosso coração e a nossa mente. Amados irmãos, somos afligidos constantemente. E quando olhamos as Sagradas Escrituras, somos constantemente também motivados a ter uma vida de oração. E quando olhamos toda esta realidade da palavra de Deus, do incentivo à oração, de falar com o Senhor, e quando vemos um homem de Deus, inspirado por Deus, escrever de que se falarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, esta paz preencherá a nossa mente e o nosso coração. E se nós não praticamos e não colocamos isso em evidência em nossa vida prática, em poder experimentar esta paz, o que estamos fazendo então?
ser cristão, crer no Senhor não está restrito em ter o conhecimento das doutrinas. É isso também, é preciso e é importantíssimo. Mas muito mais do que isso, precisamos viver estas coisas. Precisamos, e a palavra é essa, precisamos experimentar, obedecer a palavra de Deus e usufruir das bênçãos que a palavra de Deus comunica a cada um de nós quando nos dispomos a fazer aquilo que ela nos ensina. É confiar verdadeiramente no Senhor e depositar no Senhor todos estes nossos anseios. Olhemos para a vida de Paulo. Qual motivo Paulo teria para falar de paz, para falar de alegria, estando ele preso? Quando nós, por muito pouco, nos achamos infelizes e incapazes de expressar um sorriso e de muitas vezes, de forma indignada, responder de forma ríspida aquele que nos cobra com mostrar os dentes. Precisamos, amados irmãos, constantemente buscar ao Senhor. E nesta pressa, nesta correria, nesse estresse em que estamos inseridos, precisamos orar ao Senhor e encontrar esta paz que o apóstolo Paulo está falando. Precisamos experimentar desta paz e sem ter esta sensação de que o Senhor está no controle de tudo, de que nossa vida está nas mãos do Senhor e de que não são os problemas, as circunstâncias que nos tirará o foco, mas nos deixará confiantes, moderados e não entregues à ira e não se permitir ser dominado por tais sentimentos. Todas estas coisas em que ouvimos e falamos não são fáceis. E não existe uma fórmula mágica. Não é no estalar de dedos. Mas é uma questão de confiança no poder do Senhor e de confiança naquilo que está escrito. De confiar verdadeiramente na palavra da qual nós professamos ser regra de fé e prática. Quando dizemos que é fé, dizemos que acreditamos nisso. Então, devemos neste espírito praticá-lo. E nesse sentido, o termômetro para avaliar nossa confiança no Senhor em meio aos nossos anseios está a nossa vida de oração com o Senhor. Assim como nós não passamos um dia sem tomar as nossas refeições, porque sabemos que é vital, assim como não passamos um dia sem tomar um líquido, assim como não passamos muito tempo sem respirar, precisamos então ter esta ideia de que também não devemos passar tanto tempo sem orar ao Senhor, sem colocar diante do Senhor tudo, não é algumas coisas. Não é fazer uma seleção de probleminhas, estes probleminhas eu tentarei resolver, e estes problemões eu vou colocar para o Senhor, porque o Senhor é capaz. É tudo. E por meio deste momento reverente, confiante, pela oração, falando, dizendo com nossas petições, as nossas súplicas, as nossas necessidades, sendo grato
por aquilo que o Senhor já operou em nossa vida, por aquilo que Ele tem operado e por aquilo que Ele pode operar. Desfrutemos então da paz falada pelo apóstolo Paulo. E falava com conhecimento de causa. Não é um teórico falando de algo de que não tinha vivido, porque o fato de trazer esta mensagem à igreja de Filipos demonstra de que ele, Paulo, estava experimentando em seu momento esta paz. Que em momentos, amados irmãos, conflituosos, devemos recorrer ao Senhor em oração. É orar. Não significa, mais uma vez, repito, solução imediata. Não é esta a mensagem. Mas significa ter paz em meio à tribulação. Significa ter sossego no sentido de confiar no Senhor. Não significa inércia. Não significa estar anestesiado em meio a situações conflituosas, olhando o mundo se acabar e olhar não, mas é estar confiante. É ter esta certeza. E sendo assim, depositando no Senhor nossos problemas, confiando em todas estas coisas, desfrutaremos. E ao desfrutar de tudo isso, teremos vigor para prosseguir, para continuar e para levar a outros esta mensagem de que precisamos colocar diante do Senhor em oração todas as nossas causas. É confiar na resposta de Deus às nossas orações. Paulo, em um de seus momentos, em seus conflitos, colocando ao Senhor as suas necessidades e as suas orações, no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo recebe do Senhor a resposta de que a graça do Senhor bastava. Em outras palavras, de que Deus era suficiente para Paulo. E de que Paulo precisava aprender a contentar-se na suficiência de Deus na vida dele. E que, irmãos, diante dos nossos problemas, as nossas aflições, confiemos na suficiência de Deus em nossa vida. Confiemos na obra de Deus em nossa vida, confiemos na soberania de Deus e que nossos problemas estão debaixo dessa soberania. E de forma prática coloquemos a Ele em oração. Se estiver doendo, se estiver difícil, coloque a Ele em oração. Confiante, sendo grato. E esta paz, segundo a palavra de Deus, preencherá. Sejamos então sejamos aqueles que experimentam esta paz, em viver ela de forma genuína, de forma grata, de forma sincera, verdadeira, não hipócrita, sincera. Fale ao Senhor aquilo que dói, aquilo que está doendo, aquilo que é difícil, mas confiante de que Ele trará paz à nossa mente, ao nosso coração. Assim a nossa razão poderá pensar melhor, assim os nossos sentimentos estarão controlados e possamos dar curso à vida sem nos deixar levar pelos maus pensamentos ou motivados por falsas emoções, mas dirigidos pelo Espírito Santo, pela instrução da palavra de Deus, que nos recomenda a experimentar desta paz de forma sincera, verdadeira e genuína. Que
Que o Senhor assim nos fortaleça em sua graça, em Cristo Jesus. E coloquemos diante dele as nossas orações, as nossas súplicas, com ações de graça. Amém.